Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela 24ª vez dedicado ao mistério da morte, um dos 4 novíssimos. Algumas das verdades esquecidas em muitos ambientes católicos: morte, juízo, inferno e paraíso. A verdade é que alguns, não poucos, católicos falam muito pouco disso, explicam muito pouco isso, e é nossa obrigação explicar o que a Igreja ensina, ela fundamentada na Santa Palavra de Deus. O argumento, pela 5ª vez, sobre o mistério da morte, é a morte como termo. Termo, isto é, a morte põe fim, não ao homem, não à alma humana. Deus não criou o homem para ser destruído, para chegar ao fim. O homem foi destinado à eternidade, ou à eternidade feliz com Deus, ou à eternidade infeliz, chamada por Jesus de morte eterna, o inferno. E agora, nós vamos buscar outro argumento para provar que a morte estabiliza a condição da pessoa. Se na hora derradeira, a hora da morte, a pessoa se encontrar em pecado mortal, ela não vai se arrepender jamais após a morte. Ela descerá para o inferno de onde jamais sairá. Do inferno ninguém sai, ninguém morre, ele é eterno. As penas são eternas, a morte eterna, diz nosso Senhor Jesus Cristo. No final do capítulo, castigo eterno, castigo eterno é a frase literal de Jesus no final da narrativa do juízo final. E quem morrer na graça de Deus jamais cometerá um pecado após a morte. Do céu não sairá jamais. Jesus, na parábola de Lázaro e do rico Epulão, no Evangelho segundo Lucas, coloca nos lábios de pai Abraão a seguinte frase: ademais, existe entre nós e vós um abismo, diz pai Abraão ao rico que padece nos tormentos do inferno. Um abismo entre nós e vós, de sorte que quem está aí não pode passar para cá. E quem está aqui não pode passar para aí. Abismo. Agora, nós vamos a uma frase do apóstolo e evangelista e vidente João, autor do último livro da Bíblia, o Apocalipse de São João, no capítulo 10, versículos de 5 a 6. Por que essa frase é importante? No primeiro bloco, eu insistia muito, citando Apocalipse 12, 12, ó céus, alegrai-vos, etc., e exultai, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio partiu furioso para o meio de vós, cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E agora nós vamos tratar da eternidade. Essa categoria tempo, antes, durante, depois, passado, presente e futuro, é só aqui. Chegou a morte, acabou o tempo. Não há mais tempo. Enquanto existe o tempo, antes, durante e depois, se pode pensar em conversão e em perversão. Isto é, quem está nas trevas pode. Quem antes estava nas trevas, depois pode se converter. Veja, o ladrão que, crucificado do lado de Jesus, disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Mas isso no tempo. Aí, pouco tempo depois, o ladrão morre e depois Jesus morre. Mas isso no tempo. Mas após a morte, acabou o tempo, não há mais tempo. Eu vou dizer bem devagar, não há mais tempo após a morte. E provo. Apocalipse capítulo 10, versículos de 5 a 6. Vamos ao texto. Então o anjo, que eu vira de pé, sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que encerra,
que não haveria mais tempo. Não haveria mais tempo. Não há mais tempo. Portanto, que fique bem claro, para quem acha que Deus é bom, e de fato Ele é, e de fato Ele é. Deus é bom porque nos dá o tempo até a morte. Mas Deus não é bom para nos dar o tempo após a morte. Após a morte, não há mais tempo. Ou se quisermos mastigar um pouquinho mais, após a morte, não há mais tempo para quem morreu na graça de Deus para cometer pecado. Não há mais tempo. A situação dele estabilizou. E o oposto também. Morreu em pecado mortal, não há mais tempo para se arrepender. O tempo que lhe foi dado é até a hora da morte. A morte estabiliza a alma da pessoa. E é essa condição em que se encontra a alma na hora da morte que ele vai desfrutar, para o bem ou para o mal, após a morte, porque não há mais tempo. Acabou o tempo. Não há mais tempo. Apocalipse 10, versículo 6. Está narrando aqui da eternidade. Os anjos não estão sujeitos ao tempo, os demônios não estão sujeitos ao tempo, os condenados no inferno não estão sujeitos ao tempo e os que estarão também não estarão sujeitos ao tempo. E os eleitos que já estão no céu não estão mais sujeitos ao tempo, e os que para lá forem não estão mais sujeitos ao tempo. Não há mais tempo, não há antes, não há durante, não há depois. Essa sucessão de momentos que se chama tempo, isso acaba na hora da morte. Mas tem mais. Agora, nós vamos para um texto muito significativo. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos de 13 a 15, não trata tanto da eternidade, mas trata tanto do momento presente. E há uma palavrinha em português que está aqui, palavra de 4 letras, uma palavrinha só, que eu vou citar e vou comentar, que mostra a gravidade do momento presente, da urgência que nós temos, da seriedade com que nós devemos tratar o tempo. Hebreus, capítulo 3, de 13 a 15. Gravem, é uma palavra de 4 letras. Antes, animai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firme até o fim nossa fé dos primeiros dias, enquanto se nos diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. Aqui o autor da carta aos Hebreus cita, no finalzinho, uma passagem do Salmo 94. Por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu repouso, etc. Oxalá ouvisses hoje a minha voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. É um salmo muito bonito, que mostra a necessidade de hoje. Hoje é tempo. O hoje da nossa história, o momento atual, momento que está sujeito a essa dinâmica do antes, do durante e do depois. É como se o texto dissesse, se antes vocês tinham um coração duro, hoje, não endureçam mais. Animai-vos mutuamente cada dia. Repare que o cada dia recorda exatamente essa sucessão de momentos, de segundos, de minutos, de horas, de dias, cada dia, um atrás do outro. Os dias estão sucedendo aqui na história. Estão. Isso é bom para quem, com um coração duro, é chamado ao arrependimento. Que bom, que maravilha você poder dizer para um pecador, ainda há tempo. Rapaz, se arrependa. Deixe o seu pecado, volte-se para Deus. Mas não abuse do tempo. O tempo está acabando. Aliás, você nem sabe o dia nem a hora. Repare,
nosso Senhor Jesus Cristo fala de dia e da hora. Duas categorias do tempo, uma de 24 horas e outra de 1 hora. Não sabeis o dia nem a hora. É claro que essas categorias em Deus, elas não têm nenhum valor, porque Deus não tem dia, Deus não tem hora. Dia é categoria temporal, 24 horas, tic-tac, 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 que vai da meia-noite até e um segundo atrás. Deus não está sujeito a isso. Agora, no tempo, existe um dia e 1 hora para o Senhor nos chamar, para o Senhor vir, ou então Ele dizer, chegue, chegou sua hora, você agora vai prestar contas. Por isso Jesus diz, não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, porque quando menos pensardes, o Filho do Homem virá. Então, atenção, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje. Isto é como se a palavra hoje condensasse todo o tempo que ainda nos resta. Mas não esqueçam, Apocalipse 12, 12. Hebreus exorta-nos a aproveitar o tempo que nos resta, compendiado, condensado na palavra hoje. Mas o diabo, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, o demônio partiu para vós cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o tempo acabar, Apocalipse 10, nós já vimos, não há mais tempo. Acabando o tempo, acaba a possibilidade de mudança do estado da alma de uma pessoa. Estamos terminando mais um encontro. Esse é o 24º. Ainda vamos precisar de mais um programa para tratar da morte como termo. Ela encerra a possibilidade de mudança para o bem ou para o mal de uma alma. Tal como ela se encontrar na hora da morte, tal vai ser a sua condição por toda a eternidade. Para usarmos de forma bem precisa a linguagem usada por Jesus no final da narrativa do juízo final, no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, castigo eterno para os que se encontrarem à esquerda e vida eterna para os que se encontrarem à direita. Eterna, não vai mudar jamais, não vai acabar jamais. Deus lhe conceda uma abençoada semana. No próximo domingo, se Deus quiser, se ainda tivermos tempo, voltaremos para tratar do tempo que nos resta.